Fala, João. Pitoli, no dia 27 de agosto, antes de ontem, o ministro Alexandre de Moraes censurou uma entrevista da Folha de São Paulo com o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro do STF afirmou que Felipe Martins não pode se comunicar com outros investigados por uma suposta trama golpista. A ABRAGE, que é a Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo, soltou uma nota a respeito disso. Disse o seguinte, abre aspas: a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo vê com extrema preocupação a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de proibir a entrevista de Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, à Folha de São Paulo. Felipe Martins esteve preso por 6 meses, acusado pelo STF de suposta participação em uma trama que visaria um golpe de Estado durante as eleições presidenciais de 2022. Libertado por Moraes, o ex-assessor deve cumprir uma série de medidas cautelares, sendo que uma delas é a proibição de se comunicar com outros investigados. Essa foi a justificativa do ministro Alexandre de Moraes para proibir a entrevista, que foi pedida formalmente à Justiça em 18 de junho. Embora Martins tenha ganhado a liberdade em 9 de agosto, Moraes negou o pedido da Folha no dia 22 de agosto. Moraes, em sua decisão no processo, que segue em segredo de justiça, de acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, disse o seguinte: no atual momento das investigações em virtude da proibição de comunicação com os demais investigados, a realização da entrevista jornalística com o investigado não é conveniente para a investigação criminal, a qual continua em andamento. Ainda que exista uma investigação em andamento, a negativa a essa entrevista acaba por prejudicar o conjunto da sociedade, que poderia entender melhor o que se passou no turbulento período pós-eleitoral em que o bolsonarismo é acusado de urdir um golpe de Estado e de promover situações de confronto com as autoridades vigentes e de destruição de patrimônio nacional. Desse modo, a ABRAGE entende que a entrevista deveria ser autorizada e espera que o Supremo Tribunal Federal e o próprio ministro Alexandre de Moraes possam rever essa decisão. Fecha aspas. Ô, João, como é que chama? É ABRAGE, é isso? ABRAGE. Não, deve ter algum erro aí. É ABRAGE. Como é que é? Associação do quê, João? Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE. Investigativo. Então, ABRAGE. Tá faltando. Jornalismo Investigativo da esquerda, que agora se pronuncia. Claro. Agora se pronuncia. Deixa eu só lembrar, é ABRAGE. Para mim, tem uma esquerda no final. Investigativo eles não são mais. Não, até pode ser. Mas de esquerda, né? Até pode ser, mas Eles estão entrevistando, por exemplo, o hacker que está falando de... Não, Cláudio, não é só isso. Quando... Vou dar o de Nicolas Ferreira aqui. Por favor. Onde estava a ABRAGE quando um veículo como a Jovem Pan foi desmonetizado e, por consequência, nós, no dia 22 de novembro de 2022... Onde é que estava a ABRAGE? Ela olhou e falou assim, quando ela virou para direita, quando ela virou para direita, falou, estão aqui à direita, então não defendo. Então, veja, esse tipo de situação, esse tipo de hipocrisia que me lasca. Tira a máscara, né? Essa hipocrisia da ABRAGE, porque isso aí para mim é hipocrisia. E o pessoal que assinou a Carta da Democracia, que hoje está tudo quieto. Claudio, eu entendo, vamos defender, mas vamos defender todo mundo. Vão defender todo mundo. A gente tem uma carta entregue por Mariposa Apaixonada de Guadalupe, né? O pseudônimo deve ser lá de Miracema do Norte. Sumiu, escafedeu-se. Lindo Orlando, volte, onde quer que você se encontre, e volte para o seio de sua amada. Ela espera vê-lo voltando de para-choque, né? Faróis baixos, para-choque duro, né? O que nós estamos vendo aí, para mim, desculpa, ABRAGE, hipocrisia. Não fez isso para os outros? Não fez isso por ninguém. Está fazendo agora porque da Folha. Parabéns à Folha de São Paulo. Glenn Greenwald merece meu respeito. É corajoso, determinado, sabe o que quer. Valeu. Agora, se não fez por todo mundo, por exemplo, a OAB. Não estou falando OAB tem uma função na sociedade. OABE. OAB tem função na sociedade. OAB não tem. A OABE. Quando a OAB sai em defesa de um e não saiu em defesa de outros tantos, isso para mim tem um nome: hipocrisia. Falta de coerência, falta de comprometimento. Então, ABRAGE, é isso aí. O chicotinho está estourando no lombo de vocês, agora vocês vêm se manifestar. Desculpa, eu não vou apoiar a nota. Por quê? Porque
esse absurdo cometido aqui pelo Alexandre de Moraes contra a Folha de São Paulo já foi cometido quantas tantas outras vezes. E a Abrage estava onde? Então, desculpa, eu não vou apoiar. Não vou apoiar. Vamos ser hipócrita em outro lugar. Hipocrisia não. Hipocrisia é cansativo. Vocês estão sendo hipócritas. Ou defende todo mundo, se é uma associação e não tem esquerda no nome, não tem comunismo no nome, se não tem a Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo, de esquerda. Coloca aí, acabou. Aí eu vou ficar tranquilo e vou falar, parabéns, vocês estão defendendo quem a associação representa. Agora, se representa o jornalismo investigativo e em nenhum momento se opôs a decisões arbitrárias. O que é, João? Pitoli, posso discordar do senhor? Pode, claro. Ele já se posicionou? A Abrage soltou alguns posicionamentos, sim, inclusive no ano passado, a respeito até da Gazeta do Povo, quando sofreu censuras do Supremo Tribunal Federal. A Abrage, inclusive, tem uma reportagem aqui da Gazeta do Povo. A Abrage acionou o Supremo Tribunal Federal contra a falta de transparência. A Abrage celebrou a suspensão de processos contra a Gazeta do Povo. Tem uma reportagem também da Revista Oeste, da Abrage, que criticou os ataques que a imprensa sofre e disse que o STF pode levar jornais à autocensura. Esses foram alguns das defesas que a Abrage fez contra esses ataques que os jornalistas João, que bom sofreram. Que você está me corrigindo aqui. Agora, porque eu não vi isso acontecer. E eu sofri no meu couro, eu tomei no meu lombo e ninguém me defendeu. Ninguém defendeu a gente. Tomou tanta cacetada. João. Coerente. Perdeu tanto dinheiro. Obrigado. Mas, enfim, ou defende todo mundo ou não defende ninguém. E aí eu chamo a atenção por uma coisa. Obrigado, João. Muito bom. Essa situação é pior do que a anterior. Todo mundo lembra que houve uma época que o UOL pediu para entrevistar o Lula preso, porque o Lula esteve preso, viu, brasileiros? O Lula estava na cadeia. E o UOL tentou entrevistar pela Mônica Bergamo. Aí foi indeferido, na época era o ministro Luiz Fux. E depois, como o João citou lá em 2018, depois de 2019, o ministro Toffoli liberou. Mas a grande diferença é que, quando ocorreu o indeferimento pelo ministro Luiz Fux, a Folha entrou com uma reclamação no STF, que é um procedimento jurídico formal. E aí houve a manifestação do ministro dizendo que não podia falar até o trânsito de julgado, até acabar. Aí a Folha não reclamou, ninguém discutiu, transitou aquela discussão, aí depois pediram para reconhecer o trânsito. O Toffoli, amigão, ele pegou e falou, transitou em julgado, então tá liberado o Lula para falar o que ele quiser. Aí o Lula foi entrevistado. E por que eu estou destacando isso? Porque nesse caso era uma decisão dentro de uma reclamação, que é um procedimento judicial, com contraditórios. Você reclama de um comportamento de um ministro. No caso dos inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, não sabe, você peticiona, não responde, você não tem acesso, não responde, você reclama, não tem nada. Então tratem de meter um monte de reclamações, que é o procedimento jurídico, contra o ministro, entrem com a DPFs contra o ministro, produzam materiais, entupam o Supremo de ações questionando os atos absurdos que o ministro está fazendo em face ao que prescreve o direito processual brasileiro. João, repito, eu não tenho compromisso com o erro, obrigado pelo alerta que você fez, mas reitero que nós fazemos jornalismo aqui e nunca fomos procurados pela Abrage para tentar nos defender no momento onde nós somos e muito atacados, em especial porque perdemos a monetização que sustentava esse canal. Mas obrigado, João, mais uma vez. Estamos fazendo um trabalho pesado agora em cima do hacker Patrick Brito, que aponta uma grande autoridade brasileira, que é o Gilberto Kassab. Vamos ver se a Abrage investiga também, se participa, como é que ela age, né?